Idefran, Instituto de Divulgação Espírita de Franca, apresenta Sementeira Cristã. Oferecimento: Escritório Modelo, Contabilidade, Informática, Serviços de Despachante, Pegue Leve, Distribuição e Supermercado, Grafimpress, o papel real da impressão, Escolas Pestalozzi, uma boa educação é para sempre, e Panificadora Pão Nosso, com estacionamento para clientes. Mestre Jesus, nós te rogamos a necessária assistência, orientação e inspiração para o nosso encontro amigo com os ouvintes que se dispuserem a partilhar conosco as bênçãos do esclarecimento que conforta porque eleva. Dá-nos condições de alcançar também aqueles nossos irmãos que, jungidos aos interesses imediatos do aqui e agora, ainda se mantêm distanciados dos sublimes ensinamentos do teu Evangelho de paz e de luz. Sê conosco, sublime amigo, agora e sempre. Nosso fraternal abraço a todos. Aqui estamos, eu, Eurípides Mendonça e Nara Carlone, com Sementeira Cristã, programa do Idefran, Instituto de Divulgação Espírita de Franca. Iniciamos com Os Espíritos Superiores Respondem. De O Livro dos Espíritos, a questão 470. A pergunta: os espíritos que procuram nos induzir ao mal e que assim colocam em prova a nossa firmeza no bem, receberam a missão de fazê-lo? E se cumprem uma missão, onde estaria a sua responsabilidade? A resposta: nunca o espírito recebe a missão de fazer o mal. Quando ele o faz, é por sua própria vontade, e por conseguinte, haverá de suportar-lhe as consequências. Está nas leis divinas que o espírito, por força do princípio do livre-arbítrio, pode fazer o mal, o que serve para provar a sua vítima, mas Deus não ordena a ninguém fazer o mal, e está no agente passivo, isto é, naquele que seria a sua vítima, evitá-lo. Já deixamos a nossa prezada ouvinte Alzira de Oliveira Penha, de Juiz de Fora, Minas Gerais, avisada de que a resposta à sua pergunta virá no final deste programa. Para que todos já saibam qual a sua pergunta, eila: os senhores podem me orientar sobre o que fazer para desenvolver minha mediunidade que amigos espíritas dizem que possuo? Vamos aguardar um pouquinho, minha cara Alzira. A resposta virá no final deste programa.
Se você se lembra, Eurípides, a pergunta e a resposta de O Livro dos Espíritos, apresentada hoje, tem o condão de nos sugerir e até de nos recomendar que demos algumas explicações sobre como evitar que o espírito mau faça mal a um encarnado ou a um espírito. Vamos fazer o que pudermos, Nara, e é até muito fácil a adoção de medidas que nos garantam evitar que o mal nos seja feito por um espírito maldoso? Sim, é mesmo muito fácil. A dificuldade que pode existir, na verdade, está muitas vezes na ausência de vontade, de disposição de nos qualificarmos moralmente para nos elevarmos de faixa vibratória. É muito fácil de entender. Se somos atingidos pela maldade de um espírito ou de vários espíritos, é porque estamos cultuando condições morais inferiores, sem mérito para nos elevarmos de sintonia vibratória, expediente que nos afastaria dos espíritos maus e nos sintonizaria com os benfeitores espirituais. É isto, Eurípides. É que estamos tão decaídos na nossa qualificação moral que nos detemos na faixa dos espíritos inferiores. E só os espíritos inferiores nos fazem mal? Não só a nós, encarnados, como também a desencarnados que se situam nas mesmas faixas energéticas. E onde está a solução para esse problema? É conclusivo que a solução está na elevação das nossas qualidades morais, que implica nos transformarmos para melhorarmos. Elevamo-nos de faixa vibratória, perdemos a sintonia indesejável? É muito fácil de entender. Passamos para faixas superiores. E nos tornamos inatingíveis pelos nossos irmãos infelizes? Poxa, isso não é fácil. Quanto é também tão lógico. É que os espíritos malfeitores, infelizmente, são inferiores e ficam na faixa mental deles, da qual aquele que se eleva em moralidade vai ter como companhia e como amigos espíritos elevados, portanto, espíritos bons. Bem, agora surge uma questão importante. E como nos elevarmos afastando de faixas inferiores e aí termos como amigos só espíritos bons? Eurípides, está aí um probleminha para a sociedade humana, acostumada a viver as paixões mundanas, os interesses imediatos, os prazeres inomináveis, a ambição desmedida resolver. É que a solução está na prática do perdão incondicional, na doação à causa do bem, da caridade e da fé raciocinada. Uma breve interrupção no tema de hoje para o nosso momento musical para reflexão. Vamos ouvir de Marisa Nalini e Ana Lívia Nalini, arranjo de Fabrício Cantoni, nas vozes de Ana Lívia e Adail Couto, Apacenta as Ovelhas. Vem sentir o que eu senti quando descobri que o amor é a fonte da vida. Deixa que a fonte fecunda da regra de ouro, tesouro real, num banho de luz, te amplia a visão, te eleve a emoção, pra que não mais confundas o amor e ilusão que o vento arrasta como folhas secas caídas no chão. Deixa ouvir a doce melodia, poema, canção, tangentes, acordes,
e sinfonia, a voz de Jesus penetrando teu ser. Deixa sentir-te que és Pedro, em quem ele confia, o amado, a pedra angular. Deixa tua alma escutar. Pedro, tu me amas. Sim, Senhor, tu sabes que te amo. Apacenta os meus cordeiros. Simão, tu me amas. Sim, Senhor, tu sabes que te amo. Apacenta as minhas ovelhas. Simão, é necessário repetir. Eu sei que me negarás, mas findo aquele momento, à frente tu seguirás. Simão Pedro, tu me amas. Sim, Senhor, tu sabes que te amo. Te dei a minha vida e sempre te amarei. Pedro, tu me amas. Sim, Senhor, tu sabes que te amo. Apacenta os meus cordeiros. Deixa sentir-te que és Pedro, e à frente tu seguirás. Tudo bem, Nara. Tudo que você falou me parece não é fácil. É possível de se realizar. Com um pouco de boa vontade, mas afinal, que tal explicar sobre essa tal de fé raciocinada? Fé raciocinada é aquela que sabe, tem certeza, convicção. Aliás, tudo isso representa, na verdade, instâncias muito inferiores à da fé. É então que, para termos fé numa coisa, é preciso que conheçamos muito bem essa coisa. Vê-se então que é o contrário da fé cega. Diametralmente contrário. Para o possuidor da fé cega, tudo vai muito bem até que um dia, vou citar aqui um exemplo, o indivíduo contrai uma moléstia grave e se desespera por faltar-lhe conhecimento das leis da natureza, que são as leis de Deus a nos regerem a vida. E então, a fé há de ser raciocinada. Nós precisamos conhecer as leis de Deus para termos fé? Sim, obviamente, no quanto nos permite o nosso grau atual de moralidade e intelectualidade. Porém, com firmeza de propósito de avançarmos no conhecimento, até para atender à recomendação de Jesus, quando disse: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Mas no estágio em que se encontra a sociedade humana, no que respeita ao saber e à moralidade, esse desejado conhecimento é impossível. Que seja pelo menos naquilo que nos diz diretamente respeito, como alguns desígnios, alguns princípios, como causa e efeito, ação e reação. É verdade, porque além das leis físicas conhecidas pela ciência, há também as leis morais. Lei de adoração, lei do trabalho, lei de reprodução, lei de conservação, lei de destruição, lei de sociedade, lei do progresso, lei de igualdade, lei de liberdade, lei de justiça, de amor e de caridade. Perfeito. E é bastante lógico que, uma vez conhecidos tais princípios e leis morais, qualquer um de nós estará apto a avocar o exercício do perdão, da caridade, porque já presidido pelo sentimento de amor. Mas falávamos minutos atrás
sobre como afastarmos das influências dos maus espíritos. Pois é, justamente da maneira como nos conduzimos na vida entre os nossos irmãos, em função da orientação moral que recebemos, é que depende estarmos livres das más influências espirituais. E ficou fácil de entender. Para que nos afastemos das influências dos maus espíritos, temos que nos elevarmos de faixa vibratória. Mas prestem atenção, isto não quer dizer que devemos abandonar os nossos irmãos inferiores, em absoluto. Eles também são objeto das nossas preocupações caridosas, da assistência dos benfeitores espirituais que atendem às nossas preces em seu favor, no sentido de também eles se elevarem e se fazerem efetivamente felizes. De tudo o que entendemos, o que você está dizendo é que se todos fôssemos bons, tudo estaria resolvido? Sim, com toda certeza. Perdoemos, façamos o bem desinteressado, tenhamos fé inabalável, que é aquela que se consegue por meio do esclarecimento. Em outras palavras, estudemos as leis da natureza, que são as leis de Deus, e tudo estará resolvido. Tem muita lógica, porque, mantido nessas condições, o nosso mundo íntimo jamais permitirá acesso a influências negativas, até por incompatibilidade vibratória. Não haverá sintonia. Então, Eurípides, esta seria a maneira de se curar da obsessão? Com certeza. E é por isso que podemos dizer com segurança que só é obsediado quem quer. Então, falando de caridade, de perdão, isto quer dizer que temos que perdoar até nosso obsessor? Especialmente obsessor, que muito além da necessidade de ser perdoado, tende a receber da sua vítima ou de quantos lhe digam respeito a luz do entendimento, do esclarecimento, da doutrinação, enfim, das lições do Evangelho de Jesus. E uma vez esclarecido, está resolvido? Com certeza, terá se tornado um espírito bom, e daí em diante só fará o bem, tornando-se efetivamente feliz. Em razão de toda essa orientação evangélica, temos que alardear que, entre outros objetivos doutrinários, e na condição de doutrina que se assenta sobre as leis da natureza, que são as leis de Deus, o Espiritismo observa a necessidade de conduzir a alma à luz dos princípios universais, que lhe regem a relação com o todo. Nova interrupção no tema central de hoje, agora o nosso momento musical mediúnico. Vamos ouvir do espírito de Noel Rosa, pela psicografia de Marta Galigo Tomás, na voz de Silvia Maria, Minha Mensagem. Vim cantando pelo céu, improvisando este meu samba, eu sou Noel. Porém, se o samba não está ainda fiel, é que faz tempo que deixei Vila Isabel. Mas quem na vila foi um dia bacharel. Se faz um samba, o samba tem sabor de mel. E neste samba vou botar até frações de substância pra nutrir os corações. A substância de que fala é a verdade. Quem foi que disse que não há imortalidade? Meu samba prova, inclusive, aos ateus. Sou Noel Rosa e faço bem, graças a Deus. Mas já é tarde, eu regresso para os céus, para outros mundos que de Deus são os troféus. E para o povo
deixo os abraços meus, o meu abraço fraternal. Adeus, adeus. Mas quem na vila foi um dia bacharel, se faz um samba, o samba tem sabor de mel. E neste samba vou botar até frações de substância pra nutrir os corações. A substância de que fala é a verdade. Quem foi que disse que não há imortalidade? Meu samba prova, inclusive aos ateus. Sou Noel Rosa e passo bem, graças a Deus. Mas já é tarde, eu regresso para os céus, pra outros mundos que de Deus são os troféus. E para o povo deixo os abraços meus, o meu abraço fraternal. Adeus, adeus, o meu abraço fraternal. Adeus, adeus, o meu abraço fraternal. Adeus, 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 adeus. Adeus, 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 adeus. Adeus, 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 adeus. Adeus, Para o cumprimento da tarefa evolutiva, disseminadora da luz do conhecimento no quanto pode, o Espiritismo ocupa-se de divulgar a sua doutrina de espiritualidade. E justamente no desenvolvimento do tema central de hoje, lembremos do que disse Jesus: não coloqueis a candeia debaixo do alqueire. Sim, isso, Nara. Quer dizer que quem pode que faça luz aos que estão abaixo dele. E existe uma passagem em que Jesus nos chama a atenção para a necessidade de ajudar no entendimento de nossos semelhantes. Sim, no capítulo 5º, versículo 15 do texto de Mateus, sobre a questão da divulgação do seu evangelho, vemos o que disse o Mestre com toda clareza. Não se acende uma luz e a coloca debaixo de um móvel, mas em cima dele, para que ela se difunda a quantos estiver ao seu alcance. E o excelso pastor disse ainda que não há ninguém que, depois de ter acendido uma candeia, isto é, uma luz, a cubra com um vaso ou a coloque sob um móvel. Foi isso mesmo. O fazedor de luz põe-na sobre o candeeiro, a fim de que aqueles que entrem se iluminem e vejam com clareza tudo o quanto esteja em seu redor. Voltemos ao Evangelho de Mateus para lembrar que os discípulos de Jesus, se aproximando, perguntaram: por que lhes faleis por parábolas? E ele respondeu: porque para vós outros vos foi dado conhecer as leis de Deus, mas para eles ainda não foi dado expor todos os mistérios do céu. É aí que vem a doutrina dos Espíritos lançar luz sobre uma multidão de pontos obscuros. Entretanto, não o lança inconsideradamente. Os Espíritos procedem nas suas instruções com admirável prudência, mas nos requerem que avancemos no desenvolvimento da nossa inteligência, tanto quanto do nível da nossa moralidade. E para isso também, tudo obedeceu a um critério. Não foi senão gradualmente que os espíritos reveladores abordaram as diversas partes conhecidas da doutrina. Sim, porque as outras partes serão reveladas progressivamente. Se a tivessem apresentado completa desde o início, ela não teria sido acessível ao nosso entendimento.
Mas tem que ser assim mesmo. É aos poucos que a humanidade vai entendendo e compreendendo as leis de Deus, que Jesus tanto se empenhou que conhecêssemos. À medida que ampliamos o nosso mérito por esforço próprio, elevando o nosso nível de moralidade e a capacidade intelectual, vamos descortinando a verdade única e eterna de que falou Jesus. Sabemos perfeitamente que os espíritos codificadores ainda não dizem tudo de maneira ostensiva. Não é porque na doutrina espírita haja mistérios reservados a privilegiados, e nem que se pretenda colocar a candeia debaixo do móvel, mas porque cada coisa deve vir ao seu tempo. E sabemos também que os espíritos reveladores deixam a uma ideia o tempo de amadurecer e se propagar antes de apresentarem uma outra, e aos acontecimentos deixam o tempo necessário para lhes preparar a aceitação. E agora, meus queridos, decorridos mais de 2000 anos da era cristã, a dinâmica evolutiva se encarregou de elevar-nos, se não o nível de moralidade a que continuamos resistentes, mas a capacidade intelectual. Mas é preciso que façamos esforço no sentido de que também a moralidade avance e tenhamos condições de recebermos novas e conformadoras revelações. Agora, voltando à resposta de Jesus, o que ele quis dizer com estas palavras? Eu lhes falo por parábolas, porque vendo não veem, e escutando não ouvem, nem compreendem. E que a profecia de Isaías se cumprirá neles quando disse: Vós escutais com vossos ouvidos e não ouvireis. Olhareis com os vossos olhos e não vereis. Porque o coração deste povo está entorpecido e seus ouvidos tornaram-se surdos. Eles fecharam seus olhos de medo de que seus olhos não vejam, que seus ouvidos não ouçam, que seu coração não compreenda e que, estando convertidos, não se curem. Mas depois vem o Espírito Consolador, sob sua própria promessa de serem reveladas coisas novas, e relembrando o que ele já nos tinha ensinado. Sim, ele mesmo prometeu, e eis que mais tarde surge o Espírito Consolador, a doutrina dos Espíritos, o Espiritismo, a via natural por onde fluiriam os ensinamentos do Mestre Celeste. Assim, o Evangelho segundo o Espiritismo, ensinando o que houvera sido dito pelo Mestre Sublime, quanto à recomendação dele de não se colocar a candeia debaixo do móvel, esclarece que admira-se de ouvir Jesus dizer tudo isso por parábolas, sob o véu da alegoria, dificultando a compreensão por todos. Mas repetimos, quando Jesus dizia aos seus apóstolos: Eu lhes falo por parábolas, porque não estão no estado de compreender certas coisas. Veem, olham, ouvem e não compreendem, e que dizer-lhes tudo seria inútil. Acrescentou que, a vós que estão em condições de conhecer, eu vou-lo digo, porque vos é dado compreender esses mistérios. Mas isso não era um privilégio? Não. O mestre não estava privilegiando ninguém, mas dizendo que todos nós poderíamos ser ensinados, desde que tivéssemos olhos de ver e ouvidos de ouvir, que tivéssemos disposição, vontade de bem entender. Ah, sim. É de tal explicação que nos vem o convencimento de que Deus não guarda mistérios, segredos, mas espera que todos nós nos tornemos, por esforço próprio, suficientemente esclarecidos para saber tudo quanto compõe o universo infinito. E é aí que passamos a entender. Se Jesus disse aos seus discípulos para não irem pregar entre os pagãos, não foi por desdenhar sua conversão, o que teria sido pouco caridoso,
Mas porque os judeus que acreditavam na unicidade de Deus e esperavam o Messias, estavam pela lei de Moisés e os profetas preparados para receber a sua palavra. E até hoje, significativa parcela da humanidade se recusa a receber Jesus. Falta-lhes disposição para aproveitar a luz do Evangelho. As aflições humanas, o sofrimento físico e moral que tanto nos infelicitam, advém da nossa disposição mais voltada ao atendimento dos interesses da matéria, dos gozos terrenos, esquecendo-nos de que o que nos faria efetivamente felizes é a claridade dos ensinamentos do Mestre Excelso. Estamos apresentando Sementeira Cristã. Oferecimento: Escritório Modelo Contabilidade, Informática, Serviços de Despachante, Escritório Modelo Centro e Estação, Pegue Leve Distribuição e Supermercado, Cesta Básica, Produtos de Limpeza, Descartáveis, Sucos em Pó e Líquidos, melhores preços para sua empresa. Distribuição Rua Carlos de Vilhena 4270, Vila Imperador. Televendas 16 3707 2870. Loja Estação, Rua Voluntário Mário Mazzini, 1902, fone 16 3723 2888. Escolas Pestalozzi, agende uma visita, fone 3711-0100. Escolas Pestalozzi, uma boa educação é para sempre. Acesse www.pestalozzi.com.br. Grafimpress, o verdadeiro papel da impressão. Rua José Bonifácio 361, Vila Nicásio, 3722-0410 e 3722-0418. Panificadora Pão Nosso, Rua Padre Anchieta 2163 Centro, 3722-2933. Com estacionamento para clientes. Idefran, Instituto de Divulgação Espírita de Franca, Major Claudiano 2181 Centro, www.idefran.com.br. Forçoso é entender que Jesus procurava esclarecer aqueles que demonstravam interesse pelas revelações das coisas de Deus e aos que precisavam de consolação. Eram os pobres e os deserdados, os cegos dóceis e de boa fé, porque pedem para ver, e não os orgulhosos que creem possuir toda a luz e não precisam de nada. E aí se ressalta uma questão interessante, a da mediunidade, que era uma qualidade humana a serviço da revelação, com que se podia contar para satisfazer a necessidade de divulgação do cristianismo nascente. Esta via de comunicação entre homens e espíritos encontra sua aplicação no espiritismo. Admira-se por vezes que a mediunidade seja concedida a pessoas indignas, e porque muitas delas são maldosas, são capazes de fazer mau uso dela. Parece, dizem alguns, que uma faculdade tão preciosa deveria ser atributo exclusivo dos mais dignos e merecedores. Expliquemos. Mediunidade é uma faculdade natural, orgânica e espontânea que permite o intercâmbio entre o plano espiritual e o material. Todos a possuem em graus que diferem entre os indivíduos. Porém, o termo propriamente dito se aplica às pessoas dotadas da mediunidade ostensiva no campo dos fenômenos físicos e intelectuais. É uma faculdade em seu princípio e multiforme em suas manifestações, com variadas nuances em seus meios e seus efeitos, segundo nos informa o livro A Gênese de Allan Kardec. Ocorre, todavia, que ter mediunidade não é privilégio de ninguém, mas aquisição que exige muita responsabilidade, pois o médium tanto pode entrar em contato com os planos superiores, recebendo nobres inspirações, como situar-se nos planos inferiores, pois é uma faculdade que independe da moral do médium.
É bom que nos informemos que existem mediunidades diversas como inconsciente, consciente, curadora, mas o que agora nos interessa é convencermos-nos de que o intercâmbio entre os dois mundos representa realidade para o nosso entendimento, à medida que isso implica em tudo aquilo que nos diz respeito. Se falamos de saúde física, e eis que estamos falando de espiritualidade, posto que todas as enfermidades, assim como nosso bem-estar, a nossa saúde, implicam relações com espíritos. Se estamos equilibrados e perfeitamente estáveis, estamos em parceria com bons espíritos, por consequência da nossa maneira equilibrada e saudável de nos conduzir no cotidiano de nossas vidas. Se de outra parte estamos desestabilizados na nossa saúde física, mental, o que pode refletir nas situações familiares, sociais, financeiras, é que a nossa parceria espiritual se faz com espíritos igualmente doentes e infelizes. Pois é aí que devemos nos cuidar. No início deste programa, dissemos que só é obsediado quem quer, e todos hão de entender esta verdade considerando a constante parceria espiritual que mantemos, segundo os nossos propósitos, ações e pensamentos. Somos como um rádio transceptor, isto é, que emite e recebe. Tal é a nossa expressão mental implicada como está com as leis da física. Emitimos e recebemos. Tal é o trabalho de nossa mente. Mas é preciso que nos demos conta de que quem aciona a teclinha da conexão nesse intercâmbio influenciador somos nós, os encarnados. E isso fazemos muitas vezes sem nos darmos conta de que considerável parte dos nossos pensamentos e ações vem dos espíritos, segundo a passividade a que nos entregamos. É quando devemos ter o cuidado de mantermos as nossas emanações mentais em níveis superiores, posto que, por elas e pela natureza delas, é que nos ligamos com os espíritos. Se boas e elevadas, boas são as influências espirituais. Se ruins, obviamente ruins serão as influências que recebemos, muitas das quais nos impondo condutas até ridículas. Mas alguém poderá retrucar. Mas essas influências só se exercem sobre os médiuns? Sim, é verdade. Mas quem não é médium? Já explicamos, páginas atrás, que efetivamente a denominação de médium, para efeito de exercício dessa faculdade, é aquele que possui mediunidade em grau elevado, a ponto de poder exercê-la em favor dos outros, e até mesmo dos espíritos. Todavia, todos somos médios em algum grau, e daí a possibilidade de sermos influenciados espiritualmente. E se nos ocupamos deste assunto, é porque influência espiritual não é nem privilégio, nem escolha de ninguém, mas uma constante em nossas vidas, ora nos felicitando porque a selecionamos a partir da nossa conduta moral, ora nos infelicitando por sérios prejuízos morais, psíquicos e físicos, representados por estados mórbidos da alma e do corpo como as mais sérias enfermidades. A seguir, no Sementeira Cristã, em nossa dimensão, você pode valer-se da livraria ou do Clube do Livro Espírita administrados pelo Idefran e adquirir livros espíritas e produtos correlatos a preços especiais, facilitando a sua leitura, o seu estudo e o enriquecimento da sua própria biblioteca. A livraria e o Clube do Livro Espírita do Idefran têm como preocupação principal difundir o livro espírita pelo menor custo.
especialmente o Clube do Livro Espírita, administrado pelo Idefran, que atende Franca e muitas outras localidades do Brasil. E vejam que são 4 opções mensais entre ciência, romance, mensagens, estudos, autoajuda, infantil. O Clube do Livro Espírita do Idefran, em virtude das grandes quantidades de livros que adquire junto às editoras e distribuidoras, pode distribuir livros a preços de clube. Ligue 16 3721 8282 ou consulte o site www.idefran.com.br e você saberá que existem várias maneiras que podem tornar mais baratos ainda os livros distribuídos pelo Clube do Livro Espírita do Idefran. E os não residentes em Franca saberão como receber em sua cidade o livro ou os livros do mês, ou até sobras de meses anteriores. E saiba que você, que reside no município de Franca, pode utilizar-se graciosamente da biblioteca do Idefran. Junte-se àqueles que já vêm desfrutando desses benefícios e faça sua parte no nosso esforço conjunto de tornar o mundo melhor. E agora, registre aí no seu telefone. Você pode contar com o serviço de telemensagem Idefran CHB Sistemas 24 horas, que se preocupa com o reconforto e a elevação dos corações, instruindo e consolando as almas para vencerem os embates da vida. Disque 16 37 13 0299. Sementeira Cristã apresenta Claramente Vivos. Hoje vamos ouvir a primeira mensagem que o espírito do jovem Jair Presente endereçou aos seus queridos por meio da psicografia de Chico Xavier e contida no livro Somos 6. Pede aos familiares que guardem a calma e a confiança nos recursos maiores, exalta a vida e se diz presente nas lidas da família, graças à misericórdia divina. Vamos ouvi-lo na interpretação do nosso companheiro Euri Carvalho. Meu pai, minha mãe, minha querida Sueli, peço-lhes calma, coragem. Não estou em situação infeliz, mas sofro muito com a atitude de casa. Auxiliem-me. É tudo por agora o que lhes posso dizer. Tenho a mente nublada. Consigo entender muito pouco aquilo que se passa em torno de mim. As lágrimas dos meus queridos me prendem. Que há, meu Deus? Não pensem que desapareci para sempre. Estarei, porém, com vocês na condição em que estiverem comigo. Fortes me fortalecerão, desanimados me farão esmorecer. É muita coisa para observar, entretanto não posso ainda. Creio apenas que perder o corpo mais pesado não é desvencilhar-se do peso de nossas emoções e pensamentos, quando nossos pensamentos e emoções jazem nas sombras da angústia. E eu encontrei muito amparo, mas a não ser o meu avô Baço, a quem me ligo pelo coração, não tenho ainda memória para funcionar aqui. Minha faculdade de lembrar está com vocês, assim à maneira de um balão escravizado. Ajudem-me. Preciso ver e ouvir aqui para retomar-me como sou. As vozes de casa chegam ao meu coração e, como se continuássemos juntos, vejo-os no quarto, guardando-me as lembranças
como se devesse chegar a qualquer instante. E o meu pensamento não sai de onde me prendem. Agradeço, sim, o amor em suas lágrimas, agradeço o carinho em suas preces, mas venho pedir-lhes para viverem e viverem felizes, porque assim também serei feliz. Esqueçam o que sucedeu. Ninguém me prejudicou, ninguém teve culpa. Mal sabia eu que um passeio domingueiro era o fim da existência física. O coração parou ao modo de um motor de que não se descobre imediatamente o defeito. Sou eu quem deu tanto trabalho aos amigos. Notei quando me chamavam, quando me abraçavam, massageavam-me e me faziam quase respirar sem conseguir. Agradeço por tudo. Depois foi o sono, um sono profundo, do qual acordei para chorar com o pranto de meus pais e de meus afetos mais queridos. Sueli, acalme-se e auxilie os pais queridos. Nada de lamentações e reclamações. Deixei o corpo num domingo, sem extravagâncias quaisquer. Há quem pense em drogas quando se deixa a vida física assim qual me sucedeu. Mas não havia drogas, nem abuso de véspera. Estávamos sóbrios e brincávamos à maneira de pássaros descuidados. Em qualquer lugar que me achasse, a queda de forças seria a mesma. Estou saudoso de tudo, dos familiares queridos, dos companheiros, dos estudos e das aulas. Entretanto, espero sarar e refazer-me. Para isso, você, meu querido pai, e você, querida mãezinha, são as alavancas de que preciso para me levantar. Aqui comigo estão o meu avô Basso e um coração de benfeitora a quem chamo irmã Elvira. Estou bem, mas é preciso melhorar. Encaremos a vida como deve ser a vida perante Deus e esperemos o futuro melhor. Creiam que estou fazendo muita força para não acovardar-me. Não posso aumentar-lhes o sofrimento. Agora é o momento de pensarmos na fé viva que nos ergue o pensamento para a vida maior. Abençoe-me e ajudem-me. Lembre-me estudando e não morto, porque a vida não admite a morte. Por hoje, nada mais consigo escrever. A garganta, como se eu fosse falar, está constrangida e as lágrimas estão contidas a ponto de rebentar. Quero confiar em Deus e em vocês, e por isso termino. Com um grande abraço, deixando aqui a vocês aquele beijo de todos os dias, rogando a Deus para que nos fortaleça e nos abençoe. Jair presente. A seguir, no Sementeira Cristã, pergunta e resposta. Hoje vamos atender a nossa prezada ouvinte, Alzira de Oliveira Penha, de Juiz de Fora, Minas Gerais, que perguntou: os senhores podem me orientar sobre o que fazer para desenvolver minha mediunidade, que amigos espíritas dizem que possuo? Minha sugestão é que você comece pelo estudo sistemático da doutrina espírita. A leitura das obras básicas é fundamental. É lá que você encontrará suporte moral para a árdua tarefa que irá abraçar. Não encare desenvolver mediunidade
como coisa à toa, nem como brincadeira. A empreitada envolve a participação de espíritos mexendo com o sentimento das criaturas. Até porque o envolvimento com o desconhecido requer seriedade e objetivo elevado. Uma maneira segura de se desenvolver e ampliar conhecimentos é a participação no COEM, sigla de Centro de Orientação e Educação Mediúnica. Um bom centro espírita, dirigido por pessoas sérias e experientes, dará a segurança necessária ao aprendizado. À medida que você for aprendendo, encontrará o melhor modo de trabalhar. Quando o trabalhador está pronto, o trabalho sempre aparece. Trabalhar no campo da mediunidade, seja em que ramo for, auxiliando quantos necessitarem de seus préstimos, é tarefa bendita que muito pode fazer por você mesma, desde que haja doação, dedicação e desinteresse material em seus propósitos. Um dia de muita paz e tranquilidade é o meu desejo sincero. Envie sua pergunta para Idefran, Rua Major Claudiano, 2185, Centro, Franca, São Paulo. Ou ligue 16 3721 8282. Ou utilize o e-mail idefran@idefran.com.br. Você pode também enviar sua pergunta diretamente para a produção do programa. Ligação ou zap 16 98128 3863. As leis de Deus, meus irmãos, são sábias, justas, perfeitas e, além de tudo, não se mudam jamais num só ponto sequer. Seu escopo supremo é o da perfeição de tudo. Todos nós, sem exceção, seremos efetivamente felizes. Ou por esforço próprio e consciente, se nos descuidamos do esforço, somos alavancados pela força do sofrimento. É o cumprimento da finalidade suprema das leis da natureza, que se dá a partir do menor tijolinho da construção universal, que é o átomo. E isso nos impõe dirigir atenção para a grandeza de nosso ser. Jesus proclamou: sois deuses, podeis fazer o que faço e muito mais, significando que àquele tempo ele fazia o que fazia e nós poderíamos avançar pelos séculos, melhorando-nos a ponto de fazer mais do que ele próprio, como ser em evolução podia fazer quando nos dirigia a palavra. Mas aí vem a pergunta: onde está o nosso empenho nesse sentido? E já respondo dizendo que está no emaranhado cipoal dos interesses imediatistas, do aqui, do agora? Mas agora, meus queridos, é chegada a hora de termos olhos de ver e ouvidos de ouvir, como disse Jesus. Estamos diante de um grande chamamento. O nosso orbe balança. O nosso grande sofrimento imposto por um vírusinho, a enorme taxa de perdas de vidas queridas e valiosas, constitui uma situação inocultável, sensível até mesmo aos corações mais empedernidos.
É preciso, então, que reconheçamos que a solução dos nossos maiores problemas, que só enfrentamos porque somos cultores dos maus hábitos e da mesquinhez dos interesses mundanos, reside exatamente no que exige o Evangelho. Toda vez que lemos o Evangelho, está lá a solução dos nossos problemas de dores e aflições, de sofrimentos e de angústias. O grande problema é que, ainda que aflitos por paz e felicidade, nem todos estamos dispostos a pagar o custo dessa benesse confortadora. E sabem por quê? Porque o principal expediente renovador é, como já dissemos e repetimos, é justamente a utilização da receitinha dos 3 itens infalíveis, a começar por perdoar os inimigos. Mas não tem saída, meus caros. Toda vez que nos curamos de alguma enfermidade, porque a ciência médica acertou, haveríamos de nos lembrar de Jesus, quando dizia aos seus pacientes: a tua fé te curou, mas não peques de novo, senão coisas piores poderão te acontecer. E o que significa não pecar? É harmonizar-se com as leis de Deus. Olha eles aí outra vez: o perdão, a caridade, a fé raciocinada. O livro com Jesus é, na enfermidade, o remédio oportuno no lar, o bom conselheiro e, na aflição, o bálsamo salutar. Com esta observação do espírito André Luiz, pela psicografia de Chico Xavier, encerramos o Sementeira Cristã. A apresentação foi de Eurípedes Mendonça e Nara Carlone. Participação de Alzira de Oliveira Penha e Euri Carvalho. Inserção virtual Ricardo Fadu. e Antônio Carlos Essado. Produção e direção João Vaz. Que Jesus nos abençoe a todos. E não se esqueçam de agendar Sementeira Cristã com um novo tema no próximo domingo, a partir das 9 horas. Canais que você pode utilizar Em tempo real no Google. a qualquer hora no YouTube. Digitem simplesmente Sementeira Cristã. E vejam também que podem ouvir o Sementeira Cristã quando quiserem no canal Rádio Idefran no Spotify. No Google Podcasts. E também no Apple Podcasts. Podem ouvir a Rádio Idefran direto no site idefran.com.br. E se desejar baixar o aplicativo no Play Store, basta buscar Rádio Idefran, o amor no ar. Idefran, Instituto de Divulgação Espírita de Franca, com o apoio de Escritório Modelo, Contabilidade, Informática, Serviços de Despachante, Peg Leve, Distribuição e Supermercado, Grafimpress, o papel real da impressão, Escolas Pestalozzi, uma boa educação é para sempre, e Panificadora Pão Nosso, com estacionamento para clientes. Apresentou Sementeira Cristã.